Moção 2654, congratulatória ao senhor Ricardo Antônio Bocarto pela posse como presidente do Rotary Clube Oeste para o Rotário de 2013 e 2014. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2656, de protesto contra a empresa Hora Parque Estacionamento em razão do aumento das tarifas da área azul. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Senhor presidente, gostaria que pudesse ler essa moção na íntegra. 2656. Desculpa, Greta. Fernando. Eu vou dar continuidade até achar a moção aqui. Se algum vereador quiser que leia, por favor, me avisa com antecedência, porque daí eu já deixo aqui para eu ler. Por favor. Moção 2657, congratulatória à nova diretoria da maçonaria pelo biênio 2013-2015, autor Edinho Guedes. Moção 2658, congratulatória ao presidente do Conselho Municipal do Idoso, senhor Frederico Ponchon, pela organização do Fórum Permanente de Discussão dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada dia 27 de junho de 2013 no auditório da Secretaria de Educação. Autor, vereador Valmir do Meia Lua. Pela ordem, vereadora, eu gostaria que se pudesse ler na íntegra quando for chegar a moção feita por mim. Senhor, por favor, passa o número para o Greco, por favor, Maurício. Qual que é? Moção 2659, congratulatória ao palestrante, senhor Paulo de Oliveira, pela belíssima apresentação com o tema Educação Financeira no Fórum Permanente de Discussão dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada dia 27 de junho de 2013 no auditório da Secretaria de Educação. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 2662, congratulatória à direção do CIESP de Jacareí, pela realização do... pela realização do 251ª reunião plenária ocorrida na data do dia 27 de junho de 2013 e abrilhantada com a presença do ilustre palestrante, senhor José Serra, ex-governador do Estado de São Paulo, que falou sobre o tema Desenvolvimento Brasileiro e suas principais problemas. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 2664, congratulatória acadêmica Ana Maria Blumle, pela diplomação na Academia Jacariense de Letras, autores Ana Lino e Edgar Sasaki. Moção 2665, congratulatória acadêmica Dalves Pernader, pela premiação com o troféu Nogueira da Grama, conferido pela Academia Jacariense de Letras, autores vereador Ana Lino e Edgar Sasaki. Moção 2666, congratulatória ao acadêmico Salvador Cabreira Santiago, pela diplomação na Academia Jacariense de Letras, autores Ana Lino e Edgar Sasaki. Moção 2667, congratulatória à acadêmica Werner Faria Capelli, pela premiação com o título da Academia Benemérita, conferido pela Academia Jacariense de Letras, autores Ana Lino e Edgar Sasaki. Moção 2669, congratulatória à acadêmica Esther Rosado, pela diplomação na Academia Jacariense de Letras, autores Ana Lino e Edgar Sasaki. Moção 2670, congratulatória à servidora Rudmila Rodrigues Santos Stetner e a toda a equipe de comunicação e do cerimonial desta Casa Legislativa pela realização do evento Câmara Jovem 2013. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2671, congratulatória ao professor Dr. Rodrigo Álvaro Brandão Lopes Martins, livre docente do Departamento de Farmacologia da USP, pela incumbência de chefiar o processo de implementação do Laboratório de Biologia em Jacareí. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2672, congratulatória
a Associação Aquática Jacariense pela conquista de 6 medalhas na 7ª edição da Copa São Paulo de Natação de Inverno para nadadores não federados, realizada em Guaratinguetá. Autora, a vereadora Rose Gaspar. Moção 2676, congratulatória ao CIESP, NJE Jacareí, Núcleo de Jovens Empreendedores, pela brilhante palestra ministrada pelo economista José Serra, abordando o tema O Desenvolvimento Brasileiro e seus Principais Problemas, realizada dia 27 de junho último. Vereadora Ana Lino. Moção 2678, congratulatória à curadora Olga Maria Prado Pereira de Mesquita pela exposição de porcelanas Inverno com Arte, realizadas na dependência do MAVE, com cumprimentos extensivos às artistas Nídia Maria Viana, Madalena Arisa Mascarenhas, Maria Lúcia Moreira Branco, Lúcia Gomes de Abreu, Lilo, Rosângela Fontes, Aloló, Jane Esgolmin, Najá Maluf, Célia Riso, Célia Maria Lencione de Souza Bozo, Célia Regina Moreira de Barros, Maria Lencione Pereira e Lígia Maria D'Ângelo Teixeira Pinto, a Liginha. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2679, congratulatória ao escritor jacariense mirim Brian William Nascimento pela autoria do livro A Vassoura Mágica, que alcançou a marca de 25 mil exemplares distribuídos, enaltecendo nossa cidade. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2680, congratulatória à equipe jacariense de taekwondo pela conquista de 6 medalhas na 3ª etapa do Campeonato Paulista da modalidade. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2681, congratulatória ao senhor Alejandro Henrique Barba Rodas pela posse como presidente da loja maçônica Ars Orvalho do Hermon, em 26 de junho de 2013. Autor, vereador Edgar Sazak. Moção 2682, congratulatória ao senhor José Arnaldo de Magalhães pela posse como presidente na loja maçônica aos Arquitetos da Harmonia, em 29 de junho de 2013. Autores, vereador Edgar Sazak e Hernani Barreto. Moção 2683, congratulatória ao senhor Arison Dain Amazaki pela posse como presidente da loja maçônica aos Verbo Divino, em 11 de julho de 2013. Autores, vereador Edgar Sazak e Hernani Barreto. Moção 2684, congratulatória ao senhor Rui Inácio Marqueto pela posse como presidente das lojas maçônicas aos Universo Templário, em 29 de junho de 2013. Autores, Edgar Sazak e Hernani Barreto. Moção 2685, congratulatória à doutora Dora Catarina Pereira pela posse ocorrida no dia 3 de julho próximo passado como presidente do Rotary Clube Jacareí e Avareí para o ano rotatório de 2013 e 2014. Autor, vereador Edgar Sazak. Moção 2686, congratulatória ao senhor Rafael de Sandes Sanches pela posse ocorrida no dia 15 de julho próximo passado como presidente do Rotary Clube Jacareí, Flórida, 3 de abril, para o ano rotatório de 2013 e 2014. Autor, vereador Edgar Sazak. Moção 2703, congratulatória ao excelentíssimo deputado estadual Padre Afonso Lobato pela iniciativa da instituição do Dia Estadual da Pastoral da Criança. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2704, congratulatória ao senhor Vicente e dona Maria Geralda pelos 76 anos de casados com bodas de brilhante em 13 de julho próximo passado. Autor, vereador Valmir do Meia Lua. Moção 2706, congratulatória ao soldado PM Micael Jordão de Lima em reconhecimento e agradecimento pelos bons serviços prestados à comunidade jacariense, especialmente pela atuação que resultou na prisão e apreensão das pessoas e objetos na data de 16 de junho próximo passado. Autor, vereador Edgar Sazak. Moção 2707, congratulatória ao doutor Francisco Viana pela posse ocorrida no dia 25 de julho próximo passado como presidente do Rotary Clube Jacareí para o ano rotatário de 2013 e 2014. Autor, vereador Edgar Sazak. Moção 2714, congratulatória à equipe Jacareí Basquetebol
ABJ pela conquista do título de campeã da modalidade no 57º Jogos Regionais do Interior, realizados entre os dias 3 e 14 de julho do corrente ano, na cidade de Caraguá. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção congratulatória 2715 ao atleta Kennedy Gustavo Nogueira Silva pela conquista do título de vice-campeão de judô, obtido na cidade de Springs, no Colorado, Estados Unidos, em torneio realizado nos dias 13 e 14 de julho do corrente. Autores, vereadores Rose Gaspar e Edinho Guedes. Moção 2716, congratulatória à equipe de futebol feminino de Jacareí por ter sido campeã, mais uma vez, invicta na modalidade nos Jogos Regionais que ocorreram no mês de julho em Caraguá. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção congratulatória à atleta jacariense Júlia Lemes Ferreira da Silva pela conquista do Campeonato Mundial de Rapkido na categoria infantil até 14 anos da modalidade de defesa pessoal, disputado entre os dias 6 e 7 de julho do corrente ano na cidade de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2719, comemorativa pelo transcurso do Dia do Escritor, 25 de julho, com especiais cumprimentos aos integrantes da Academia Jacariense de Letras. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2729, congratulatória à Igreja Presbiteriana Universal, em especial ao pastor Rogério Paulino, pelo culto de reinauguração nos dias 13 e 14 de julho de 2013, do templo atualmente localizado no Jardim São José, na Avenida São Francisco, número 45. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2730, congratulatória ao atleta Kennedy Gustavo Nogueira, do Clube Rodoviário de Judô Jacareí, convocado para a seleção da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, pela segunda colocação no Campeonato Mundial, disputado nos Estados Unidos, entre os dias 9 e 15 de julho de 2013. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2734, congratulatória aos atletas que representaram Jacareí nos Jogos Regionais de 2013, realizados em Caraguá. A 57ª edição dos Jogos Regionais, realizada entre os dias 13 e 14 de julho, aconteceu no município de Caraguá e reuniu milhares de atletas de 42 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas da Grande São Paulo. A delegação jacariense obteve excelentes resultados e o município ficou com o troféu de bronze, somando 260 pontos e classificando todas as 24 modalidades que disputou para a primeira divisão dos Jogos Abertos do Interior, que serão realizados no final do ano, entre outubro e novembro. Assim, gostaríamos de parabenizar os atletas jacarienses pelo ótimo desempenho, fruto de muito esforço e do treinamento de qualidade imposto pelo corpo técnico, sendo que seus feitos nos orgulham e enaltecem o município de Jacareí. Requeremos a Previdência sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente homenagem. Vereador Maurício Raca. Moção 2735, congratulatória ao atleta Evandro Bonoc, que irá percorrer o caminho de Santiago de Compostela. O atleta recebeu patrocínio de empresas privadas e irá fazer o trajeto no mês de agosto, acompanhado de uma assessoria de imprensa e pessoal. Evandro é cidadão jacariense e atualmente mora em São José dos Campos, mas sua família está toda em nossa cidade. Registramos nossos especiais cumprimentos ao atleta, desejando-lhe sucesso em seus objetivos. Autor, vereador Maurício Raca. Moção 2736, comemorativa ao Dia Nacional da Saúde, celebrado em 5 de agosto. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2737, congratulatória ao médico Dr. Haroldo Pereira Ramos, pela posse como presidente da ACAA-PESP, Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo, ocorrida em 22 de julho, próximo passado. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2739, congratulatória aos atletas Fabiano
Fabiana Batista e Matheus Agenor pela conquista da medalha de prata na 43ª edição do Brasil Games de Taekwondo, disputada nos dias 27 e 28 de julho corrente. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2741, congratulatória para Marcelo Rodrigues, eleito melhor ator na 4ª edição do Festival de Cinema Curta Amazônia, ocorrida de 3 a 8 de julho de 2013. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2742, congratulatória aos atletas, dirigentes, comissões técnicas, patrocinadores e profissionais da Secretaria de Esportes e Recreação pelos excelentes resultados obtidos no 57º Jogos Regionais, realizados em Caraguatatuba, fazendo com que nossa cidade conquistasse a 3ª colocação na classificação geral com 260 pontos e permitindo que Jacareí venha disputar a 1ª divisão da maior competição da América Latina, os Jogos Abertos do Interior. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2749, congratulatório a Bunquiô, Associação Cultural e Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí, na pessoa de seu presidente, o senhor Alberto Ueda, pela perfeita organização da 6ª Festa dos Imigrantes de Jacareí, realizada entre os dias 2 e 4 do corrente. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2750, congratulatória à Conloja, Congregação das Lojas Maçônicas de Jacareí, na pessoa de seu presidente, o senhor José Pasqualim Neto, pela realização do 1º Fórum do Povo Soberano, ocorrido em 1º de agosto do corrente, com o tema Atual Cenário Brasileiro na Visão Social e Política. Autores, Edgar Sasaki, Edinho Guedes, Arildo Batista, Maurício Raca, Ana Lino e Hernani Barreto. Moção 2756, congratulatória ao ilustríssimo senhor José Moreno Martinez pela posse como presidente da loja maçônica aos Integridade e Justiça. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção congratulatória às academias. A Academia Monique Paz, Estúdio de Dança, pelo brilhante desempenho no Festival de Dança de Joinville. Autoras, vereadora Ana Lino e Rose Gaspar. Moção congratulatória à Academia Espaço de Arte Simone Caput, pelo brilhante desempenho no Festival de Dança de Joinville. Autoras, vereadora Ana Lino e Rose Gaspar. Moção 2759, congratulatória ao Coral Feminino da Consege, Congresso de Senhores da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, por oportunidade do transcurso de seu aniversário de 25 anos. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 2750, congratulatória ao Coral de Jovens da UMADEJAC, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Jacareí, por oportunidade do transcurso de seu aniversário de 35 anos. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Moção 2761, congratulatória ao mestre Saruê, pelo 9º Encultivap de Capoeira Infantil e pela 1ª Copa Vale Paraibano de Capoeira, realizados nos dias 3 e 4 de agosto em Jacareí, na Praça do Rosário e no Educamais São João. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção congratulatória ao ciclista jacariense João Viana, Jefferson Standick e Carlos Henrique Santos por suas conquistas no circuito de Duaton do Vale, disputado em São José dos Campos, no último dia 28, próximo passado. Greco, você achou a 26 do Fernando? Aonde? Para eu ler? É. Está aí? Desculpa. Moção 2656. Embora congratulatória à empresa Hora Parque Estacionamento em razão do aumento das tarifas da área azul do município. Embora a empresa justifique o aumento de 12,5%, dizendo que foi abaixo da inflação, não concordamos com esse aumento, pois além de não trazer nenhum benefício ao usuário, a forma que a taxa é cobrada não é aprovada pela população. Essa moção ela não é congratulatória. Moção de protesto. Okay, o senhor obrigado. Me desculpe, é que Obrigado, a moção vereador. O senhor não tinha falado antes. Me desculpe, vereador. Moção de protesto.
Embora a empresa justifique o aumento de 12,5%, dizendo que foi abaixo da inflação, não concordamos com este aumento, pois além de não trazer nenhum benefício ao usuário, a forma que a taxa é cobrada não é aprovada pela população, considerando que o tempo mínimo cobrado muitas vezes excede ao tempo de que o munícipe efetivamente necessita, sendo que a taxa deveria ter o pagamento fracionado a cada 15 minutos, atendendo melhor a demanda dos usuários. Registramos ainda que, conforme matérias no Jornal Diário de Jacareí, dos dias 15 e 16 de junho de 2013, as quais comentam que o último reajuste, ocorrido em fevereiro de 2011, com um percentual de 34%, o aumento foi alvo de ação civil pública da Promotoria de Justiça de Cidadania, que na época alegou que o mesmo deveria ter sido votado pela Câmara Municipal, já que a Zona Azul é uma taxa e não uma tarifa. Desta forma, colocamos aqui o nosso apoio ao Ministério Público e nos manifestamos contrário ao aumento da taxa da Zona Azul e também ao seu funcionamento em Jacareí. Ao fim, requeremos à presidência sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente propositura. Autor, vereador Fernando Ramos. Não temos mais moção, senhor presidente. Não havendo mais moções, solicito então que seja feita a leitura dos requerimentos sujeitos à deliberação do plenário. Requerimentos 2651 a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a urgente manutenção do poste padrão existente no final da rua José Borrego, no Jardim Santa Marina, neste município. Autor, Fernando da Ótica Original. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2655, a Câmara dos Deputados, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 4761 de 2005, de autoria do deputado Marcelo Ortiz, que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Paraíba. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2660 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo, solicitando a urgente intensificação de rondas no Jardim Colônia. Autor, vereador Pastor Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2663 a JTU Jacareí Transporte Limitada, solicitando a fixação de placa junto ao para-brisas do ônibus que faz a linha do Jardim Pedramar com a informação de tal destino. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2668 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo, solicitando a urgente realização de rondas ostensivas e blitz constante nos Jardim das Oliveiras. Vereador Paulinho do Esporte. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2673 a EDP Bandeirantes de Energia S.A., solicitando a troca de lâmpadas queimadas de postes em toda a extensão da Avenida 1, no bairro Lagoa Azul. Autor, vereador Pastor Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2674 a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a troca de lâmpadas queimadas de postes da Avenida Alcides Arnaldo Taino, no Parque Meia Lua. Autor, vereador Pastor Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2677 a Bandeirantes Energia S.A., solicitando a colocação de braços e luminárias em toda a extensão da Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, no distrito do Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2687 a Bandeirantes Energia S.A., solicitando a instalação de luminárias em 2 postes existentes na rua Alzira Pires de Moraes, no Jardim América, neste município. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2688, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando estudos de viabilidade em conjunto com o Executivo Municipal local para a implantação de postes e iluminação pública na Avenida Marginal, paralela à rodovia Presidente Dutra, denominada Dr. Romeu Carlos Petrilli, em seu trecho situado na antiga Churrascaria dos Gaúchos, até a entrada dos portos de areia neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2689, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando estudos de viabilidade em conjunto com o Executivo Municipal local para a implantação de postes e redes de energia elétrica para atender residências existentes na Estrada do Remedinho, que liga o Jardim Pedramar ao bairro Veranejal neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2690, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando estudos de viabilidade em conjunto com o Executivo Municipal local para a implantação de postes com as respectivas luminárias no trecho da Avenida Marginal à rodovia Presidente Dutra, no Parque Meia Lua, especificamente no trecho entre a Churrascaria Gramado até defronte de onde funcionava a antiga Churrascaria dos Gaúchos neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2691. A EDP Bandeirantes S.A., solicitando estudos de viabilidade em conjunto com o Executivo Municipal para a implantação de iluminação pública na Avenida Marginal, a rodovia Presidente Dutra, próximo ao Parque Meia Lua, no trecho das proximidades da Secretaria de Infraestrutura até a Churrascaria Gramado, neste município. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento número 2692, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando estudos de viabilidade em conjunto com o Executivo Municipal local para a implantação de braços de luminárias na Avenida Marginal, paralelo à rodovia Presidente Dutra, denomina Dr. Romeu Carlos Petrilli, em seu trecho situado entre a empresa BASF até a entrada dos pontos de areia neste município. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento número 2693, AUDER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a construção de calçada na rodovia Nilo Máximo, no trecho que vai do Conjunto Novo Amanhecer ao Jardim Paraíso, neste município. Autor, vereador Paulinho dos Esportes. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento número 2695, ao 41º Batalhão de Polícia do Interior, solicitando a realização de rondas nos locais onde ocorrem as feiras livres, principalmente no horário de montagem das bancas. Autora, vereadora Rose Gaspar. Obrigado. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento número 2696, AUDER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando maior sinalização na rodovia Geraldo Scavone, que liga Jacareí a São José dos Campos. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento número 2697, ao Governo do Estado de São Paulo,
solicitando a implantação de central de monitoramento policial, cabine policial, na Praça Conde Frontin e na Praça Barão do Rio Branco, centro, neste município. Autor, vereador Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento número 2698, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a troca de lâmpadas queimadas em poste da Avenida São Mateus, em frente ao número 400, no Jardim São José, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento número 2699, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a troca de lâmpada em 3 postes, existente na rua Antônio A. Machado, no bairro Veranejal, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento número 2700, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a colocação de braços e luminárias em 4 postes existentes na rua Antônio A. Machado, no bairro Veranejal, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2701, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando instalação de luminárias públicas ao lado do posto Dragão, localizado ao quilômetro 159,4 da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, neste município. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento número 2702, a EDP Bandeirantes Energia, solicitando instalação de luminária pública na viela que liga a Avenida Alfredo Blois à Rua Comendador Antônio Carvalho de Oliveira, no Jardim Maria Amélia 3, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Em tempo, nós estamos... deixa eu só analisar aqui. Está cometendo uma infração regimental, e agora foi me informado que a Secretaria informou ao autor que foram feitos requerimentos que deveriam ser feitos indicações, vereador Valmir. Então, para respeitar aqui o regimento, a gente vai acatar a orientação da Secretaria e o que foi requerimento a gente vai solicitar que seja transformado então, em indicação para a próxima sessão, porque requerimento pela forma regimental só pode ser feito a órgão diferente do poder público municipal. Solicitações ao poder público municipal, a ferramenta correta é a indicação na forma da lei orgânica e o regimento. Então, nós não podemos cometer essa ilegalidade. Então, eu peço a solicitação que o primeiro secretário faça a leitura apenas dos requerimentos direcionados a órgãos externos ao poder público municipal. Ô, presidente. Pois não? Eu vou atender isso aí, mas se todos os vereadores fizerem, porque tem vereador que faz para Bandeirante. Então, se todos fizerem, eu vou acompanhar. Agora, se não fizer, eu vou continuar fazendo a mesma. Nobre vereador, exatamente usando o exemplo que o senhor deu, a Bandeirantes não é um órgão municipal. A Bandeirantes é uma empresa privada e por isso que é correto fazer requerimento à Bandeirante. O que o senhor está fazendo é requerimento à prefeitura. E pela lei orgânica e o regimento interno, que o senhor deve conhecer bem, isso deve ser feito através de indicação. Então, nós não podemos, o Poder Legislativo, cometer ilegalidade na realização do nosso trabalho. Então, por isso que eu estou sugerindo para o senhor usar a ferramenta correta. Indicação para o prefeito é indicação. Requerimento é para órgãos que não sejam do município. Nobre vereador, pois presidente, não só indicação, mas como também pedido de informações. Ou se não os ofícios, os pedidos de informação vão ser lidos. Dependendo do assunto, também pode ser feito pedido de informação. Exatamente. E também salientar, como bem colocou aqui o vereador Arildo, os ofícios também é uma outra ferramenta que nós podemos utilizar para fazer isso. Sim, com toda certeza. Pode continuar, senhor presidente.
Requerimento número 2705, a CCR Nova Dutra, solicitando providências urgentes quanto aos acidentes constantes verificados na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 159, entrada do Parque Meia Lua neste município. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2711, ao 41º Batalhão de Polícia do Interior, solicitando intensificação de rondas na Praça Kennedy e Redondeza, no Jardim Flórida. Autor, vereador Edgar Sazak. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2712, ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando o nivelamento do asfalto do acostamento da rodovia Geraldo Scavone, no trecho de fronte da entrada do bairro Rio Comprido, neste município. Autor, vereador Edgar Sazak. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento número 2713, ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando o alinhamento das faixas para travessia de pedestres em trecho da rodovia Nilo Máximo, mais especificamente na altura da rotatória existente na entrada do Jardim Novo Amanhecer e acesso ao Jardim Pitoresco neste município. Autoria, Edgar Sazak. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2718, ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências para a colocação de uma placa no quilômetro 3 da rodovia Nicola Capucci, SPA 172/060, informando o acesso ao bairro Chácaras Guararema, neste município. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2710. Esse aqui eu pulei, hein? Ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a colocação de semáforos ou radares eletrônicos na rodovia Geraldo Scavone, na altura da rotatória existente na entrada da Estrada do Imperador, no loteamento residencial Santa Paula, neste município. Autoria, vereador Edgar Sazak. Requerimento em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2718, ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências para a colocação de uma placa no quilômetro 3 da rodovia Nicola Capucci, SPA 172/060, informando o acesso ao bairro Chácaras Guararema neste município. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2720, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando instalação de iluminação pública na viela localizada ao número 310 da Rua Professora Anita de Oliveira Cordeiro Gomes, no bairro Cidade Nova Jacareí, neste município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua.
Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Só recapitulando aqui, senhor presidente. Pois não? Esses da Bandeirante SA Energia, ele então, no caso, continua a ler ou vai pular? Continua, novo vereador. Continua. Requerimento 2721. A EDP Bandeirantes Energia SA, solicitando instalação de luminária pública na viela localizada ao lado do número 531 da rua Antônio de Oliveira Filho, no bairro Cidade Nova Jacareí, neste município. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2722. A EDP Bandeirantes Energia SA, solicitando instalação de iluminação pública na rua 23, bairro Veraneijal, neste município. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento número 2723. A empresa Wana Química, solicitando informações quanto às medidas adotadas concretamente para a solução da emissão de fortes odores dos gases de acrilato e de etila e espessante acrílico. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento número 2724. A CCR Nova Dutra, solicitando melhoria na sinalização da alça de acesso da rodovia Presidente Dutra, no final da Avenida Presidente de Alencar Castelo Branco, no Jardim Flórida, neste município. Autoria, vereador Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2725. A EDP Bandeirantes Energia SA, solicitando instalação de iluminação pública na entrada do Lambari, próximo ao número 2811, ao lado da Igreja Povo de Deus, no condomínio Lagoinha, neste município. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento número 2726. A EDP Bandeirantes Energia SA, solicitando remoção do poste existente no meio da estrada do Lambari, próximo ao número 798, do condomínio Lagoinha, neste município. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2727. A EDP Bandeirantes Energia SA, solicitando a colocação de braço e luminárias em 2 postes existentes na estrada do Lambari, próximo ao número 798, no condomínio Lagoinha, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2731. A EDP Bandeirantes Energia, solicitando instalação de braço luminária em 4 postes existentes na rua Juruna, no bairro Chácara Reunida, Igarapés, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2732. A EDP Bandeirantes Energia, solicitando a instalação de iluminação pública na viela localizada entre as ruas das Azaleias e Íris, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, neste município. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário.
Requerimento número 2738, a EDP Bandeirantes Energia, solicitando instalação de iluminação pública na estrada São Sebastião, no bairro Chácaras Guararema, neste município. Autor, Rogério Timóteo, vereador. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2740, ao doutor Fernando Grelha Vieira, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, solicitando a aquisição de aparelhos decibelímetros para a utilização da Polícia Militar atuante no município de Jacareí. Autora, vereadora Analino. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2743, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a instalação de iluminação pública ao lado da Escola Benedita Freire, localizada na rua Luciana de Souza Magalhães, no bairro Rio Abaixo, neste município. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento número 2744, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a instalação de iluminação pública na Avenida José Genovês, no Jardim Olímpia, neste município. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2745, ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a construção de passarela na rodovia Nilo Máximo, no trecho de fronte da Avenida José Teodoro de Siqueira, acesso ao Jardim Maria Amélia, neste município. Autor, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2746, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando informações quanto ao número de consumidores nas seguintes regiões: bairro Rio Comprido, Parque Meia Lua, Terras de São João, bairro Campo Grande, Jardim do Vale, Vila Santa Rita, Jardim Colinas e conjunto habitacional da CDHU no bairro Campo Grande, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2752, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, solicitando informações a respeito das obras do Fórum de Jacareí. Autor, vereador Itamar Alves. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Não tem mais requerimento nessa sessão, senhor presidente. Não havendo mais requerimento, solicito que a primeira secretária faça a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação 2709, refere-se ao licenciamento ambiental das obras da barragem do Rio Paraíba sob a ponte Nossa Senhora da Conceição. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2747, refere-se ao trânsito de caminhões e carretas na Rua Brasília, no Jardim Marcondes. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis a esse pedido de informação permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2748, refere-se à execução de obras de infraestrutura nas vias do bairro Rio Comprido. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis... Só justificando o voto, presidente. Dizer para o nobre vereador que nós vamos votar favorável e dizer também que a infraestrutura e o meio ambiente, esse mês de agosto,
estará fazendo uma obra geral no bairro do Rio Comprido, certo? De informação e votação, que foi favorável às mesmas comissão, e os contrários se manifestam. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 2751, refere-se às obras do Fórum de Jacareí. Autor, vereador Itamar Alves de Oliveira. Pedido de informação e votação. Já não foi votado isso? Não? Ah, foi um requerimento. Desculpa. Pedido de informação e votação. Os vereadores... desculpe. De fato, ficou sobre a minha responsabilidade justificar isso. Nobre vereador, o nosso encaminhamento, até para evitar que se seja ocupado o Poder Executivo de dar uma resposta que ele não pode dar, apenas adiantar. A Prefeitura já não faz parte dessa obra, acho que há 2 anos, né, que ela não está mais tocando essa obra. Eu estive no começo do ano, eu, o deputado Marco Aurélio, o presidente do Tribunal de Justiça, lá em São Paulo. Hoje essa obra está sob responsabilidade, nem é mais do Poder Executivo do Governo Estadual, é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, a Prefeitura hoje já faz, eu acho que 2 anos que não está mais tocando essa obra. Então, eu gostaria de sugerir a Vossa Senhoria a gentileza de, se o senhor pudesse retirar esse pedido e nós enviássemos um requerimento ao Tribunal de Justiça, que é o órgão que está administrando essa obra, porque a resposta desse pedido de informação da Prefeitura será: não estamos mais administrando essa obra. Então, para a gente evitar essa perda de tempo, a sugestão ao nobre vereador é que na próxima sessão a gente encaminhe isso ao Tribunal de Justiça, que é o órgão que está administrando essa obra. Então, eu queria compartilhar essa informação com a Vossa Senhoria, para a gente evitar de fazer esse pedido de informação. A Prefeitura não tem problema nenhum em responder, só que a resposta vai vir: não estamos administrando essa obra. Eu queria fazer essa sugestão ao senhor. Foram feitos 2 requerimentos, um ao prefeito e outro ao Tribunal de Justiça. Tá? A razão pela qual eu estou fazendo esse pedido de informação é porque nós não aguentamos mais os munícipes nos parar na rua e perguntando: então, mas por que aquela obra está paralisada? E ali foi gasto uma fortuna ali. Ali foi gasto um recurso muito grande. Então, a gente tem que ter argumentos para poder passar para a sociedade e cobrar também do Poder Executivo e do Tribunal de Justiça, né, do Poder Judiciário, uma explicação a respeito dessa obra que está paralisada aí. Nós queremos saber. Mas não tem problema não. Como o requerimento foi enviado para São Paulo e você está nos comprometendo a fazer isso que você acabou de falar, tudo bem, não tem problema não, eu retiro o requerimento que foi endereçado ao prefeito. Senhor presidente, só complementando, eu acho que é muito importante essa preocupação do nobre vereador, e eu acho que o requerimento vai atender Vossa Senhoria completamente, e a mídia local divulgou recentemente que a doutora Ângela, que é a responsável pelo fórum aqui da comarca, está negociando com o Estado uma nova área, mas um dinheiro ali que foi aplicado de 1,1 milhão, realmente é um dinheiro que, no meu ponto de vista, a gente tem que fiscalizar. Então, eu também gostaria de registrar a minha opinião sobre isso. Como já disse, e a mídia também divulgou, estive junto com o deputado Marco Aurélio e o presidente do Tribunal de Justiça cobrando exatamente a agilização dessa obra, que é um absurdo, esse esqueleto parado aqui no centro da cidade. Infelizmente, né, esse atraso ocorreu. O Tribunal de Justiça se comprometeu a abrir a licitação em abril do ano que vem, finalizar um novo projeto para recuperar esse prédio e abrir a licitação em abril de 2014. Então, estamos aí lutando para que que o Tribunal de Justiça realize a sua função, que é também de construir os fóruns. Mas também fiquei feliz de saber que existe a possibilidade de tirarmos essa ampliação daqui, porque nós, enquanto jacareienses, essa cidade já bastante centralizada, precisamos descentralizar, não aglutinar mais gente aqui no centro. Então, essa alternativa também é positiva. Então, com a retirada do pedido de informação do vereador Itamar, por gentileza. Inclusive, os próprios advogados nos cobram uma posição em relação a isso. Sei disso, não, vereador. São meus colegas de profissão. Eu quero deixar aqui também a minha participação na opinião, porque muitas das vezes nós, como vereadores, nós protocolamos um requerimento ao governo do Estado, enfim, ao Tribunal de Estado, mas eu acho que também não pode se manter essa passiva do
nosso executivo na cidade. Até porque tem mais força para conquistar informação. Porque eu percebo que muitas das vezes nós, como vereadores, fazemos os pedidos e não somos atendidos. Então, também eu faço aqui o meu apelo para que o nosso executivo faça uma frente para que a gente possa saber de mais informação com relação a essa situação dessa construção. Pela ordem, senhor presidente. Acho que não é o momento da gente discutir nos pedidos de informação, até porque o vereador Itamar já retirou o pedido de informação e Vossa Senhoria prestou esclarecimento que nem o Executivo Municipal e nem o Executivo Estadual já têm responsabilidade na obra do fórum, que ficou para o Tribunal de Justiça. Isso esclarecido, pediria que eu pudesse ler o próximo pedido de informação, por favor. Pela ordem, a título de esclarecimento, nobre vereador Fernando, concordo com a senhoria, acho que também é responsabilidade do Executivo fazer essa fiscalização, mas, enquanto presidente, é minha obrigação orientar a utilização da ferramenta correta. Então, a sugestão para o Executivo fazer qualquer tipo de atividade é importante que seja feita por meio de indicação e não de pedido de informação. Por isso que nós temos o regimento interno regrando isso. Na sequência, vereadora. Próximo pedido de informação. Refere-se à mudança de endereço da UBS da Vila Zezé. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação refere-se às ambulâncias do município. Autor, vereador Maurício Raca. Presidente, queria passar as informações solicitadas ao vereador. Então, as perguntas, né? Quantas ambulâncias compõem a frota da municipalidade? São 8. Quantas delas se encontram em manutenção? Nenhuma. Existe alguma viatura locada? Viatura aqui, no caso, é ambulância. Existe algumas, dessas 8, são 4 alugadas. Em caso positivo, para qual empresa e por qual valor? A empresa é Equilíbrio Serviços Médicos Especializados. E o valor é R$ 14.240 cada ambulância alugada por mês. Então, não vejo necessidade de encaminhar essas informações que respondi aqui. Justificando o voto, senhor presidente, quero dar os parabéns à vereadora Ana Lino, que é uma pessoa que acompanha a saúde e a gente sabe do tempo que ela tem, do know-how que ela adquiriu dentro dessa pasta. E eu acho que o vereador Maurício Raca vai entender que a gente está economizando só papelada aqui para a gente encaminhar para a prefeitura, esperar o retorno, já que a vereadora conseguiu essas informações. Mediante as informações prestadas, conforme solicitado no pedido de informação, colocamos ele em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pela ordem, eu gostaria de justificar também a nobre vereadora, companheira, amiga nossa, Ana Lino. Ela tem conhecimento, é claro, eu tenho certeza disso, que ela convive na área de saúde, sempre desempenhou um trabalho fantástico na saúde, e ela tem essas informações, só que eu não tenho. Se a nobre vereadora puder transmitir depois para mim, só para que eu tenha, eu agradeço então. Eu gostaria que fosse para o prefeito, para o executivo, mas já que a nobre vereadora se dispôs, eu agradeço também a sua atenção. Passo para você. Obrigado, Ana. Pedido de informação rejeitado por 6 votos contrários. Próximo pedido. Não há mais pedido de informações para ser votado nesta manhã. Não havendo mais pedido de informação, solicito então que sejam lidos os votos de pesar. Voto de pesar pelo falecimento de Jorge Anselmo, autor vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Dr. Carlos Frederico Carderelli, autores Ana Lino, Rose Gaspar, Valmir do Parque Meia Lua, Edinho Guedes, Maurício Raca e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Maria Casimiro, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Joaquim Barbosa Souza, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Isa Maria Dyer, autores Ana Lino e Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento do músico Marcos Flecha, autores Ana Lino, Edinho Guedes, Rose Gaspar e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Jandira de Faria Corbani, autores Ana Lino, Edinho Guedes e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Harold Barsley Holland, autores Ana Lino, Edinho Guedes, Maurício Raca e Hernani Barreto.
Pesar pelo falecimento de Sidney de Oliveira Andrade. Autores: Analino, Edinho Guedes, Rose Gaspar, Maurício Raca e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Armando Mendonça. Autor: vereador Paulinho do Esporte. Pesar pelo falecimento de Susumu Kawasaki. Autores: Edinho Guedes, Edgar Sasaki e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Dr. Paulo de Tarso Bartolomeu da Silva. Autores: Analino, Edgar Sasaki e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Mitsugo Fujinawa. Autor: vereador Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Benedito Gilson Pereira. Autor: vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Antônio Ramos. Autor: vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelos falecimentos de Eduardo Júnior, Sérgio Roberto, Sebastião Donelis, Joaquim Norato, Anésio Quirino da Silva, Marcelina Pereira dos Santos, Manuel Celestino Sobrinho. Autor: vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Humberto Leal. Autora: vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Zé Cupido, José Delmiro Cupido. Autores: Ana Lino, Maurício Raca, Edinho Guedes, Rose Gaspar e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Maria Aparecida Caetano e Célia Benavides. Autora: vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Pastor Lorival de Oliveira. Autor: Fernando da Ótica Original. Pesar pelo falecimento de Sebastiana Ribeiro. Autor: Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Mauro Henrique de Jesus e Arivaldo Onofrio. Autor: vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Vera Lúcia Vieira Quinjo. Autores: vereadora Rose Gaspar, vereador Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Maria Jurema de Siqueira Gil. Autor: vereador Edinho Guedes. Senhor presidente, só comunicando também a todos os telespectadores da TV Câmara e os demais vereadores aqui presentes, que faleceu nesta manhã o senhor Álvaro Carneiro Pinto, pai do Dr. Tales, delegado nosso aqui da cidade, e o velório será a partir das 12 horas e o enterro às 16h30. O velório será aqui em Jacareí e vai seguir, o enterro vai ser em São José do Barreiro. Vereadora, eu acho que houve aí um equívoco do meu gabinete, talvez não mandando para a secretaria algumas moções também que eu pedi para fazer. Em relação a Maria Aparecida Caetano, eu pedi também para que fizesse uma moção também de pesar a ela, que é a irmã do nosso querido Mazuca, que já se foi, nós denominamos aqui no passado o nome de rua para ele, numa praça lá no Alto Santana 2, o nosso músico e querido José Eudemiro Cupido, que eu também pedi e não está aí na relação, não sei porquê, você entendeu? E também da nossa ex-funcionária aqui no nosso gabinete, a Célia, a Celinha, que trabalhou conosco aqui, atualmente estava na Fundação Cultural trabalhando, que também faleceu semana passada. Então, a esses também a gente quer fazer um voto de pesar de... Não, vereador. Já consta hoje no voto de pesar o nome dos dois, senhor vereador. A gente só vai acrescentar seu nome. Fica constado a autoria de Vossa Senhoria e me comprometo em apurar junto à secretaria, porque esse registro, como nós já fizemos, é feito por envio de e-mail, né? Não é mais feito por escrito já faz algum tempo. Então, a gente vai apurar na secretaria se esse e-mail foi enviado ou não. A gente vai ver onde foi as falhas, se foi lá da secretaria ou se foi do meu gabinete. Vereadora, pois não? Gostaria também de incluir o nosso amigo Sandro Aparecido de Moura, por favor, que não está. Então, em respeito à memória de todos aqueles que partiram, solicito que façamos simbolicamente um minuto de silêncio.